então para a nossa próxima questão do Enem de 2015. Essa que é uma questão que vai trabalhar uma interpretação de gráfico. Lembrando que nós estamos respondendo o caderno azul. Essa é a questão 69 do caderno azul da prova. Vamos lá. Normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de uma molécula de glicose gera 38 moléculas de ATP. Contudo, em condições anaeróbicas, o consumo de uma molécula de glicose pelas células é capaz de gerar apenas 2 moléculas de ATP. Então, a gente está vendo aí o gráfico que a gente vai ter que analisar, e esse gráfico traz aí uma relação entre o consumo de glicose com a concentração de oxigênio, beleza? O que eu vou ver aqui? Eu tenho 5 curvas nesse gráfico, né? 5 retas nesse gráfico, curvas, 5 parâmetros nesse gráfico, né? A matemática não é meu forte, quem acompanha o canal sabe disso. Eu vou chamar de curva, porque eu acho que é assim que fala, né? Mas tem uma curva que é reta. Tá valendo. Bem, a gente tem então a número 1, que é constante lá em cima. A gente tem um consumo de glicose alto independente da concentração de oxigênio. A gente tem uma curva 2, que ela é crescente. Então, quanto maior o consumo de oxigênio, maior o consumo de glicose. A gente tem a curva 3 e a curva 4, que são oscilantes, sendo a curva 3 muito maior a oscilação do que a curva 4. E a gente tem a curva 5, que é uma curva decrescente, que diz que quanto maior o nível de oxigenação, quanto maior a concentração de oxigênio, menor é o nosso consumo de glicose, beleza? É o que a gente tem aí para poder analisar. Então vamos lá. Qual curva representa o perfil do consumo de glicose para a manutenção da homeostase? A homeostase é basicamente o equilíbrio do organismo de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbica e que se submete a um aumento gradual da concentração de oxigênio. Aqui, meu povo querido do meu coração, a gente precisa pensar, tá? O que a gente precisa pensar, tá bom? Eu preciso, isso aí eu não tenho muito o que questionar, tá? Eu preciso atingir uma condição X de ATP. Para que eu preciso dessa condição X? Eu preciso dessa condição X para manter, para dar conta da minha demanda energética no funcionamento da célula. Se eu gero uma condição, se eu gero uma concentração menor que X de ATP, eu automaticamente estarei fadando esta célula ao seu fim, tá? Porque eu preciso suprir a demanda energética dela. Então, se eu faço a fermentação, que é a condição anaeróbia, então vou colocar aqui anaeróbia, eu vou precisar atingir X. Se eu faço a condição aeróbia, eu vou também precisar do X, certo? A grande questão aqui é que aqui eu vou ter 2 quebrando a glicose, 2 moléculas de ATP, aqui eu vou ter 38, certo? Então, para cada molécula de glicose que eu quebrar em condição aeróbia, para dar conta de gerar a mesma condição, eu vou precisar de 19 para a condição anaeróbia. Ou seja, eu tenho uma relação de 1 para 19 nessa questão, tá? Então aqui aeróbia e aqui anaeróbia. Para gerar a mesma quantidade de energia, o X. Automaticamente, quanto mais oxigênio eu fornecer para esta célula, mais eu vou quebrar molécula de glicose em condição aeróbia, mais ATP eu vou produzir, menos glicose eu vou precisar para atingir o meu X. Tá? Então, o que eu espero? Eu espero uma curva aqui em condição anaeróbia, já que eu estou partindo dela, como diz o meu enunciado. Tá? Em condição anaeróbia, eu tenho um consumo muito alto de glicose, porque eu preciso atingir o X e ela rende pouco. E à medida que eu vou aumentando a concentração de oxigênio, o consumo de glicose tende a fazer o quê? Tende a cair
porque eu estou fazendo um aproveitamento melhor de cada molécula, gerando 19 vezes mais ATP com a quebra de uma molécula, tá? Feito isso, a gente volta aqui para o gráfico. Qual é a curva que me dá uma condição de começar lá em cima com um consumo alto e à medida que a concentração de oxigênio aumenta, eu vou abaixando esse consumo? É a curva número 5, tá? É a que faz esse perfil aqui, ó. Estão vendo? Eu começo lá em cima, vou aumentando a concentração de oxigênio e vou abaixando o consumo de glicose. Por quê? Porque eu vou fazendo o melhor aproveitamento para atingir meu X. Automaticamente, a minha resposta correta nessa questão é a alternativa E, beleza? Bem fácil, é só interpretar o gráfico.